Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 16, né? Quinta-feira. Vamos começar a corrigir as atividades que espero que vocês tenham feito, tá? Página 363. Então, a primeira atividade lá, ele diz lá, a número 1. Sobre o tempo atmosférico, marque as alternativas corretas. Então, vamos ver aí. Alternativa A. Depende do clima para ser definido. Sobre o tempo atmosférico. Depende do clima para ser definido. Não, o tempo atmosférico não depende de clima, né? B. É resultado da ação dos parâmetros do tempo de maneira conjunta em dado local e momento. Exatamente, esse está certo, né? O tempo atmosférico é o resultado dessas ações. C. Não pode ser previsto antecipadamente. Errado. Pode ser previsto. D. Sua mensuração segue padrões definidos mundialmente. Também é verdadeiro. Então, nessa 1 aí, tem duas alternativas que são verdadeiras. A B e a D. Tá? 2. Assinale a alternativa que apresenta a pergunta correta à resposta dada a seguir. Os equipamentos em questão medem, respectivamente, a umidade e a pressão atmosférica do ar. Ou seja, aí ele está fazendo uma questão aí ao contrário, né, pessoal? Ele quer que você dê a pergunta que deveria ser feita para essa resposta que está aí. Então, vamos ver lá. A. Para que são utilizados o namômetro e o barômetro? Não, né? Porque ele está perguntando quais são que medem e quais os equipamentos que medem a umidade e a pressão do ar. Então, não é o barômetro nem o namômetro. B. Há equipamentos que, além de medir os parâmetros do tempo, registram constantemente as suas condições, como o higrógrafo e o barógrafo. O que esses equipamentos medem? Exatamente, essa daí tá certo. Daria essa resposta aí, tá certa para essa pergunta, tá certa para essa resposta que ele deu aí. Então podem marcar a alternativa B. A C. O tanque de evaporação e o heliógrafo são instrumentos capazes de medir alguns parâmetros do tempo. Quais são eles? Não dá também com essa resposta. Não dá para fazer essa pergunta. A D. Há um equipamento capaz de medir um dos parâmetros do tempo com base na medição realizada em um termômetro com o bulbo seco e o outro com o bulbo úmido. Outro equipamento coleta a água de chuva, também para realizar uma medição importante para a meteorologia. Que parâmetros são medidos por esses equipamentos? Também não. Então, nessa 2 aí, é só a alternativa B mesmo. A 3. Qual é a utilidade de um satélite no estudo da meteorologia? Então, o satélite ele vai fazer o quê, pessoal? Colher informações sobre diversos parâmetros do tempo. Repetindo, para vocês poderem colocar aí para quem não fez. Colher informações sobre diversos parâmetros do tempo em um ângulo diferente e em camadas superiores da atmosfera. Vírgula. Enviar imagens periódicas de várias partes do planeta. É uma segunda utilidade, né? Enviar imagens periódicas de várias partes do planeta. Vírgula. Tornar possível a previsão do tempo e a análise da formação de fenômenos
como furacões, por exemplo, tá? Então, seria esses 3 aí. 4. A imagem a seguir mostra uma nuvem chamada cumulonimbo. Então, olhem aí a foto dessa nuvem. Dá para ver relâmpago ali, né? Aí, ele pergunta: que características da imagem comprovam se tratar de uma nuvem cumulonimbo? Bom, é uma nuvem densa, ela é comprida verticalmente, ou seja, ela sobe assim, né? Comprida verticalmente, está causando uma forte chuva com relâmpagos. Então, é isso daí que vai determinar que essa nuvem é uma nuvem cumulonimbo. Ela é densa, comprida verticalmente e ela está causando uma forte chuva com relâmpago. Dá para ver o relâmpago ali, pessoal. B. O que a difere de uma nuvem cúmulo? Então, nós já vimos o que caracteriza, né, um cúmulo ninho. O que vai diferir aí? Apresenta contorno bem definido. Seu topo é semelhante a uma couve-flor. São essas duas. Apresenta contorno bem definido e o topo dela parece uma couve-flor, tá? Página 364. Já começa lá a tarefa. Aqui, pessoal, ele diz lá: meteograma é um conjunto de gráficos que mostra a previsão de comportamento de alguns parâmetros do tempo nos dias seguintes à medição. Observe o meteograma feito para o município de Curitiba, no estado do Paraná, entre os dias 17 e 25 de julho de 2018 e responda as seguintes questões. Então, veja aí, pessoal, que eles têm aí, são 6 parâmetros, tá? Esses parâmetros aqui, pessoal, é dessa forma que o equipamento manda lá para a estação meteorológica. E aí, os meteorologistas analisam isso daqui e fazem através desses parâmetros que os aparelhos indicam lá, mandam para a estação, eles fazem, né, a previsão do tempo. Então, veja bem, já imaginou se mandasse isso daqui para a gente analisar? Tipo, lá, em vez quando vai passar lá na televisão a previsão do tempo, mostrasse esses gráficos aqui. Ninguém ia entender nada, né? Não ia saber nada sobre o tempo. E aí, ele pede lá, na alternativa A, que instrumentos de medição são utilizados para medir cada um dos parâmetros presentes no meteorograma? Olha lá. O primeiro gráfico aí, que para mim, olhando assim, parece que não está indicando nada, né? Mas ele está indicando a precipitação, tá? Então, para medir a precipitação, o que a gente utiliza? Pluviômetro e pluviógrafo. Então, nesse primeiro aí, vocês podem colocar, o equipamento que é usado é o pluviômetro e o pluviógrafo, tá? Que é a precipitação. Vocês podem até colocar na frente desses gráficos aí, se vocês não quiserem escrever, se acharem mais fácil. Precipitação, então, o instrumento que é usado é o pluviômetro e o pluviógrafo. O segundo gráfico aí está analisando a temperatura. Então, para medir a temperatura, usamos o quê? Termômetro e termógrafo, tá? No segundo gráfico. O terceiro gráfico
ele está medindo umidade relativa do ar. É usado o quê? Psicrômetro e o higrógrafo, tá? O quarto gráfico está medindo a intensidade do vento. O que a gente usa? Que a gente não, né? Os meteorologistas usam para medir a intensidade do vento. Anemômetro e anemógrafo. O próximo gráfico é a pressão ao nível do mar, né? Ela é medida pelo barômetro e pelo barógrafo. E o último, cobertura de nuvens, né? É verificado a olho nu e também pode ser verificado por radares e satélites. Eu acho que ficou mais fácil para vocês colocar em cada um deles o que é, né? Quais são os aparelhos aí. Ainda sobre esses gráficos aí, tem mais duas questões para serem respondidas. Tem lá, ó. Quais nuvens podem ter sido identificadas no dia 19 de julho? Cite os nomes dela. Pode ter sido identificado nuvens baixas, que podem ser ou as estratos ou então estratos cúmulos. Então, nuvens baixas, podendo ter sido as estratos ou estratos cúmulos. A C. De que forma um estudante do 8º ano pode utilizar essas informações a seu benefício? É o que tinha lá no dia a dia, né? Quando a gente viu a utilização da previsão do tempo. Então, como que ele pode utilizar? Saber se ele vai precisar levar guarda-chuva, para definir a roupa que ele vai utilizar, se é uma roupa mais fresca, uma roupa mais quente. Também pode ser para definir o destino, né, do seu passeio no final de semana, onde que ele vai fazer seu lazer, né, dependendo da previsão do tempo. Então, são esses critérios que podem ajudar esse estudante a isso. Vocês podem colocar outras coisas também, pessoal, tá? A 2. Preencha a cruzadinha com os nomes das nuvens de acordo com sua descrição. Vamos ver aí as horizontais aí. A. Constituída por cristais de gelo, prevê a chegada de correntes de ventos fortes. É a cirrocúmulo. Tá? É a nuvem determinada cirrocúmulo. A B. Também chamada de nevoeiro quando se forma próxima ao solo. É a B. Estrato. C. Se desenvolve de forma vertical, causando tempestades e ventanias. Cúmulo nimbo. Agora, as três ali que estão na vertical ali, pessoal. D. Tem aspecto transparente e pode causar um fenômeno observado no entorno do Sol e da Lua. É a D. Cirroestrato. E. Pode ser branca, cinza ou apresentar as duas cores. Alto cúmulo. E a última aí, a F, dependendo de seu tamanho, relaciona-se a chuva ou tempo bom. Tem aparência de flocos de algodão. Cúmulo. Vamos lá para a próxima página aí.
página 366. Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir. Então, lá. A meteorologia é a ciência pela qual se estuda o tempo. Os dados são coletados por equipamentos de medição localizados nas estações meteorológicas. São utilizados também balões, radares e satélites meteorológicos. Com base em todos os dados coletados e enviados às centrais de meteorologia, são feitos estudos e simulações matemáticas que processam a informação e obtêm como resultado a previsão do tempo, que auxilia toda a população na realização de inúmeras atividades. Então, ficou lá, pessoal. A primeira lacuna para vocês preencherem lá, a primeira ficou meteorologia, depois tempo, a terceira ali, estações meteorológicas, a quarta, radares, depois centrais de meteorologia e a última, previsão do tempo. Aí nós temos aí agora o desafio, tá? Então, vamos lá. A previsão do tempo é uma das funções da meteorologia. Algumas pessoas não saem de casa sem ouvir ou consultar o boletim meteorológico, a fim de escolher a roupa adequada ou de programar as atividades do dia. Elas estão preocupadas com o tempo atmosférico, que é diferente de clima. Sobre a previsão do tempo, é correto afirmar. Então, vamos ver o que é correto aí. A1. Utiliza-se apenas de dados de diversos registros temporais sobre a temperatura e a precipitação. Não, tá errado, né? A2. É um serviço tão simples que qualquer indivíduo com a mínima noção de clima pode prever o tempo simplesmente observando um estado de tempo anterior. Muito pelo contrário, não é nada simples, né, pessoal? É bem complicado para poder fazer a previsão do tempo. Então, também não. A4. É difícil de prever o tempo devido à complexidade do sistema atmosférico. Isso porque a pressão, elemento determinante nas condições atmosféricas, varia diariamente. Essa está correta, né? Realmente é difícil prever, porque ele é bem complexo. Então, marquem aí a 4. A 8. Os centros de previsões de tempo recebem informações sobre chuva, vento, temperatura, pressão, umidade de diversas fontes e de várias estações meteorológicas. Também está correto, a 8. Então, já marcaram a 4, marquem aí a 8 também. 16. Com o desenvolvimento científico e tecnológico, a humanidade cada vez menos depende das previsões do tempo para produzir e para viver, graças aos equipamentos disponíveis e ao desenvolvimento tecnológico. Não. Muito pelo contrário, cada vez mais a humanidade necessita, né, desse desenvolvimento científico e tecnológico aí sobre a previsão. Então, na 1 aí, pessoal, vocês vão marcar aí a 4 e a 8. 2. A base de dados climatológicos e os modelos de previsão meteorológica atualmente existentes podem ser considerados conhecimentos com valor geopolítico e econômico para nações e corporações. Explique como é possível hoje realizar previsões meteorológicas com alto nível de precisão. Como que pode ser feito isso, pessoal?
com equipamentos, né, de sensoriamento remoto, né? Então, pode ser feito com equipamentos de sensoriamento remoto, satélite meteorológico e estações de medição, né? Então, vocês podem colocar aí equipamentos de... É possível fazer essas previsões com equipamentos de sensoriamento remoto, satélites meteorológicos e estações de medição. B. Explique a importância dessas previsões para nações e corporações. São importantes no planejamento de atividades como agricultura, são todos aqueles que nós vimos, né, pessoal? Importante no planejamento de atividades como agricultura, prevenção e elaboração de planos de enchentes. Que mais? Auxilio na prevenção da vida, né, em caso de acidentes naturais. Então, são essas aí que dá para a importância dela aí, né? A 3. Assinale a alternativa que remete à noção de tempo meteorológico. Então, vamos lá. A. Os furacões que incidiram sobre a região do Caribe no outono de 2005 foram de grande intensidade se comparados aos furacões de anos anteriores. Não está falando, não remete tempo meteorológico, não está falando sobre tempo meteorológico. A B. Os invernos têm um significado completamente distintos nas regiões sul e nordeste, enquanto na região sul eles se caracterizam pelas baixas temperaturas, na região nordeste eles se caracterizam pela presença de chuva, também não. Aí ele está falando de clima, né? Nessas duas aí está falando de clima, não está falando de tempo meteorológico. A C. Nas cidades litorâneas do sudeste do Brasil, as temperaturas são mais estáveis se comparadas às temperaturas das cidades localizadas no interior do continente, devido ao fator maritimidade. Também está falando de clima e não de tempo. D. Curitiba amanheceu com um céu claro e a temperatura ficou em torno de 21 graus Celsius em 23/10/2005, dia em que ocorreu a consulta à comunidade sobre o desarmamento. Aí está falando de tempo, né? Está falando naquele dia. Então, aí é tempo. Podem marcar a D aí, pessoal. Vamos ver aí. O tempo é um fator fundamental para a evolução das espécies no planeta Terra. Também não está falando de tempo aí, não. Então, na 3 é somente a alternativa D. Tá? Vamos ver a 4 aí. Joaquim Francisco de Assis Brasil costumava classificar o clima do estado do Rio Grande do Sul de anárquico, dadas as variações que comumente aí ocorrem. Essa característica gerou no imaginário popular a impressão expressa no cotidiano. Temos as 4 estações em um mesmo dia, ou a ideia de que o clima muda diariamente. Sobre esse tema, considere as afirmações abaixo. 1. Clima é um conjunto de valores que, em um dado momento, em um certo lugar, caracterizam o estado atmosférico desse lugar. 2. O tempo apresenta a sucessão dos tipos climáticos em um determinado lugar da superfície terrestre. 3.
A amplitude térmica diária é um dado que caracteriza o tempo meteorológico. Quais estão corretas? Somente a 3, né, pessoal? Então, alternativa C, tá? Somente a 3. Pessoal, na próxima aula, nós terminamos de corrigir essas atividades aí, tá? Por hoje é só isso. Beijo a todos, fiquem com